Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais uma canção da autoria do cantor e compositor Vicente Celestino. E é claro, vocês já sabem que se estamos diante de uma composição de Vicente Celestino, é porque vamos falar de uma canção repleta de teatralidade, no sentido mais melodramático e até mesmo no sentido mais trágico da palavra teatro. Senhoras e senhores, estamos diante de uma canção do ano de 1937 que foi regravada 3 décadas depois, nos anos de 1960, dentro do movimento do tropicalismo. Senhoras e senhores, estamos diante de uma canção que, de tamanho sucesso, virou peças de teatro e até mesmo películas de cinema. Senhoras e senhores, estamos diante de uma canção intitulada Coração Materno. Coração, diz pra mim. Nossa música de hoje vai contar a história de um humilde camponês que mata sua própria mãe e arranca dela o coração para provar o seu amor a uma mulher por quem ele está apaixonado. Porém, antes que ele possa mostrar a ela a prova deste amor, o nosso camponês sofre um acidente e morre, vindo a ser perdoado por sua própria mãe no além-vida. Uma história eminentemente melodramática, como vocês podem perceber. E se nós formos parar para analisar esta canção do ponto de vista estrutural de uma peça de teatro, nós podemos perceber que é possível dividi-la em 2 atos. No primeiro ato nós temos, digamos, o conflito da trama, quando o nosso camponês chega até sua amada e pergunta a ela qual é a prova de amor necessária para que os dois possam finalmente concretizar este romance. A amada do nosso camponês responde a brincar que ela deseja o coração da mãe dele. Porém, o nosso camponês leva isto a sério e parte correndo atrás da prova de amor solicitada, deixando sua amada preocupadíssima, mas tão preocupada que ela enlouquece aos prantos e desmaia. Tomba em plena estrada diante de sua choupana. O segundo ato consiste no momento clímax da história, quando o nosso Campônio assassina sua própria mãe a sangue frio e retira dela o coração. A seguir, ele parte correndo para entregar esta prova de amor à sua amada, mas, em meio da estrada, ele tropeça, cai, o coração vai para longe de seu alcance e ele, com uma perna quebrada, ouve a voz de sua mãezinha dizendo: magoou-se, pobre filho meu. Vem buscar-me, filho, aqui estou. Vem buscar-me, que ainda sou teu. A mãe perdoa o filho assassino, o filho matricida, mesmo depois da morte. Como eu já disse para vocês, uma história em que o melodrama chora. E percebam também que um artista, um compositor da categoria de Vicente Celestino não deixa ponto sem nó. Ele vai contornando, ele vai enfatizando os momentos de maior tensão desta história com a própria melodia, com os crescendos e, é claro, com sua voz encorpada, dramática e altamente teatral que dá vida a esta história cantada. Ao final, Vicente Celestino encerra com chave de ouro esta belíssima canção em um acorde prolongado de sua voz potente,
que nos leva às lágrimas. A primeira gravação de Coração Materno aconteceu naquele mesmo ano de 1937, em uma gravação que eu vou deixar aí embaixo para vocês na descrição do vídeo. E é claro, minha gente, o teatro, as artes dramáticas, as artes da cena não poderiam perder um prato cheio desses. Nos anos 40, um dramaturgo chamado Alfredo Viviani escreveu uma peça de teatro baseada na canção Coração Materno, de Vicente Celestino. Na década seguinte, ou seja, nos anos 50, um filme intitulado Coração Materno e dirigido por Gilda de Abreu, esposa de Vicente Celestino, atingiria as telonas dos nossos cinemas. A história é bastante diferente, viu? Porque na história do filme, a grande vilã da trama, a amada do nosso camponês, não pede para ele o coração da mãe dele, mas sim o coração da mãe de Deus. Ela pede que o camponês roube o Sagrado Coração de Maria do altar da igreja, diminuindo bastante a carga de tensão melodramática que existia na canção original e na peça adaptada por Alfredo Viviani. Eu vou deixar também aí embaixo na descrição do vídeo uma cena deste filme Coração Materno de 1951, em que também o nosso Vicente Celestino, que atua neste filme, canta a nossa música de hoje. Ok? Ok. Nos anos 70, mais especificamente em 1978, um dramaturgo brasileiro chamado Carlos Alberto Sofredini escreveu uma adaptação de Coração Materno baseada no original de Alfredo Viviani e intitulada Vem Buscar-me que ainda sou teu. Só que esta nova adaptação escrita pelo Sofredini não vai contar diretamente essa história que envolve um camponês, sua amada e sua mãe. Não. Na verdade, o Carlos Alberto Sofredini vai escrever aqui um melodrama metateatral, se é que vocês me entendem. Não entendem, né? Então, eu vou tentar explicar. Entre os anos de 1920 e 1970, predominou no Brasil uma linguagem teatral conhecida como circo-teatro, na qual companhias circenses propriamente ditas apresentavam peças teatrais em seus picadeiros. Tratava-se de um gênero eminentemente popular, o gênero mais acessível ao público menos favorecido, ao público menos endinheirado das grandes cidades brasileiras. Uma linguagem teatral que fez um sucesso absurdo e que existe até hoje, embora em menor escala. Pois muito bem, o Carlos Alberto Sofredini vai escrever uma peça sobre uma companhia de circo-teatro que apresenta a peça Coração Materno de Alfredo Viviani. E ao apresentar a peça Coração Materno de Alfredo Viviani, o enredo vai se desenrolando a ponto que a história da peça Coração Materno começa a acontecer com os próprios atores daquela companhia de circo-teatro. Vocês estão entendendo a complexidade da coisa, não é? Trata-se de uma peça escrita em 4 atos que, graças a um presente de Dia dos Namorados da minha querida Clarice, eu consegui adquirir em um sebo lá da cidade de São Paulo. Eu li esta peça inteirinha e adaptei o drama de Carlos Alberto Sofredini para apresentar na prática do meu TCC, uma vez que eu acabei de me formar em artes cênicas pelo curso da Universidade Estadual de Londrina. Portanto, eu queria aproveitar e dedicar este programa a todos que participaram da montagem
desta peça, desta adaptação de Vem Buscar-me, que ainda sou teu, que se inclui dentro do meu tema de pesquisa do TCC. A relação entre a atuação melodramática no circo-teatro e na telenovela brasileira. Este programa eu dedico principalmente ao meu elenco, Clara Chiaramonte, Guilherme Mian e Yasmin Nunes. Dedico à minha querida amiga e orientadora Sandra Parra, à minha equipe técnica Matheus Batista e Maria Júlia Paco, e também ao meu contra-regra Felipe Selber. Gente, um beijo a vocês, muito obrigado. Sem vocês, nada disso seria possível. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo um link contendo a minha própria interpretação de Coração Materno na encenação desta peça que nós montamos na faculdade. Eu espero que vocês gostem e antes de me despedir de vocês, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo também um último link contendo a versão da nossa música de hoje que me abriu as portas para conhecê-la. Porque, sim, eu não conheci Coração Materno através da versão original de Vicente Celestino, mas através de uma gravação do ano de 1968, na voz de Caetano Veloso, no disco Tropicalia, ou Panis et Circenses, que minha família adquiriu em uma das muitas coleções de CDs que meu pai fazia para a gente. Eu acho muito interessante o fato do tropicalismo ter voltado as suas atenções para esta canção, uma vez que, como nós estudaremos posteriormente, a Tropicália foi um movimento não apenas musical que ressuscitava a ideia de antropofagia em Oswald de Andrade, dizendo que a cultura brasileira deveria absorver elementos de outras culturas, como a guitarra elétrica, por exemplo, e misturar esses elementos com os elementos já pré-existentes da nossa própria cultura, e desta forma criar uma terceira cultura mais diversa e, portanto, mais rica ainda do que as duas anteriormente somadas. E é muito bom ver como esses grandes cantores, compositores e músicos que até hoje representam a elite da nossa MPB voltaram os olhos para um cantor considerado brega, como Vicente Celestino. Uma canção que é um dramalhão sem precedentes, como é o caso de Coração Materno, para mostrar que isso também faz parte da identidade da nossa música brasileira, da identidade do nosso povo brasileiro. Percebam também como o tropicalismo conseguiu deixar a sua marca nesta canção, como eles conseguiram imprimir as suas próprias concepções artísticas em uma obra do passado. Vejam que isto é completamente coerente com a proposta de hibridização que eles preconizavam e que, vejam bem, é uma das principais características do gênero melodramático. Percebam como a versão do Caetano Veloso não é tão carregada, não é tão sentimentalmente derramada como a de Vicente Celestino, mas ainda assim consegue nos emocionar. E sabem por quê? Porque eles sabiam qual era o tipo de público que eles estavam encarando. O público dos anos 60 tem emoções diferentes do público dos anos 30. Não adiantaria, se os tropicalistas desejassem, colocar aquela orquestra toda imponente para tocar enquanto Caetano cantava com voz impostada. Porque ia ficar ridículo para o padrão musical dos anos 60. O público era capaz de rir, mas percebam como o desenho melódico, a curva melódica da versão do Caetano Veloso consegue emocionar mesmo sendo diferente.
Os tropicalistas foram espertos nesse sentido. Contrataram não uma orquestra inteira, mas um quarteto de cordas para interpretar aquele arranjo, que também vai construindo a nossa resposta emocional àquela música. Vai nos deixando primeiro num certo sentimento de apreensão, um certo estranhamento, e depois desata nas nossas emoções, nas nossas veias, diretamente do coração. Até mesmo a voz do Caetano, percebam como, embora ele não cante de maneira tão potente quanto o Vicente Celestino, ele sabe circular os momentos em que ele dramatiza mais. Ele sabe transpassar emoções tão bem quanto o compositor da nossa música de hoje. E é por isso que eu gosto tanto de todas as versões desta música que eu trago aqui para vocês. Porque esta é uma canção que até hoje tem o poder de nos emocionar. Esta é uma história que até hoje tem o poder de nos emocionar. E eu vejo isso pela encenação que nós fizemos aqui na faculdade há poucas semanas atrás. O público reagia em conjunto nos momentos de surpresa, nos momentos de revelações e naquelas cenas mais tensas. Silêncio absoluto. E é claro que nos momentos mais descontraídos, o público ria, para vocês verem como o melodrama é poderoso, como essa linguagem é poderosa tanto no teatro, quanto no circo, e tanto na televisão, na telenovela, que é o que eu analiso na pesquisa escrita do meu TCC. Eu analiso a telenovela Que Rei Sou Eu, de 1989, que eu considero a mais melodramática que eu já assisti até hoje. Foi dessa telenovela que eu tirei a maior parte das referências para escrever os papéis das personagens da peça Vem Buscar-me, que ainda sou teu, que eu adaptei e que nós encenamos. Portanto, se vocês assistiram a essa novela, comentem aí embaixo na descrição do vídeo. Se vocês conheciam algumas das peças de teatro que eu trouxe aqui, comentem também, ou se por acaso vocês já assistiram ao filme, ou até mesmo se vocês já conheciam a nossa música de hoje, seja pela versão do Vicente Celestino, seja pela versão do Caetano Veloso, comentem. Eu vou adorar responder. Curtam, compartilhem o vídeo de hoje e muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Senhoras e senhores, semana que vem voltaremos com mais serestas aqui no Vamos Falar de Música Brasil. Ok? Até lá! Um abraço no coração de vocês, beijos na alma de cada um e lembranças do melodramático Emílio.